Bom dia, boa noite. Shabbat Tov, uma boa semana. Shabbat Shalom. Mashiach Now, a redenção completa e verdadeira para o mundo inteiro, para todas as pessoas, todos os cantos do mundo, agora, já. A pergunta da semana é possível coexistência pacífica? Coexistência, espécies diferentes, povos diferentes, qualidades diferentes, se unirem, existir em conjunto de uma forma pacífica, né? Que em guerra, com briga, sem se entender, sem se unir, não vale, não interessa. Então aqui tem uma figura ligada a duas coisas que em princípio não poderiam estar na mesma situação, e aqui estão. Então a resposta já definiu que sim, é possível ter uma coexistência pacífica, mas isso não é como está na moda pensar agora, é o tema que tem se pensado sobre dois estados, sobre dois povos, sobre... Não é isso que a gente está querendo dizer, como a gente vai ver em seguida, mas o tema é sobre a união de opostos. A gente está no projeto Lekutei Sirot, esse é o volume 20, capítulo 20, e é a primeira sirá da Parashá Toldot, que fala sobre gerações, o nascimento dos filhos de Yitzhak e Rivka, Yaakov e Esav, que tem na Parashá, como o Rashi explica. Então a resposta é sim, como todos querem, como todos imaginam e acertaram, sim, é possível ter coexistência pacífica. Extremos devem conviver, mas, tem um porém, já é a dica, se os dois lados são do bem, os dois extremos são do bem, eles querem a mesma coisa, eles pensam diferentemente, eles têm divergências, mas são do bem, não é um querendo matar o outro, não é querendo ocupar, expulsar, mandar embora, não se importar, não ter empatia. Quando os dois se respeitam e têm empatia, sim, tem essa coexistência pacífica. Na verdade, esse é o ideal quando a gente vai aprender dessa Parashá de um modo muito interessante. É uma sirá do Rebbe baseada no começo da Parashá, que fala Ve'ele toldot Yitzhak ben Avraham. Essas são as gerações, os nascimentos, né? Toldot de Huledet, de Yom Huledet, de aniversário, Leidá, de parto, de nascimento. Yitzhak ben Avraham, Yitzhak filho de Avraham. E aí depois acrescenta Avraham olidet Yitzhak. Aí cria uma necessidade de comentaristas explicarem porque fala que essas são as gerações de Yitzhak, filho de Avraham. Avraham deu à luz ou fez nascer a Yitzhak. O Rashi explica por quê. A gente já falou isso em outra sirá. Porque tem essa duplicidade. Primeiro falar que Yitzhak é filho de Avraham e que Avraham deu à luz, fez nascer o pai de Yitzhak. Ela explica que tinham palhaços da geração que falavam que o Yitzhak nasceu de Avimelech e não de Avraham, que a Sará ficou grávida de Avimelech. Porque que esses palhaços falam, embora tenham evidências que Avraham podia ter filhos com essa idade avançada, porque para Sará ela ficou junto com Avraham durante alguns anos sem ficar grávida dele, do Avraham, e aí então só isso que foi alegado, não continua dizendo o que eles estavam pensando, mas coloca uma pergunta: o que fez a Kadosh Baruch Hu? O que Hashem fez? O que Deus fez? Ele formou o molde da face de Yitzhak igual a Avraham. E aí tem uma palavra importante, verreido, testemunharam todos, Hakol, que Avraham olid Yitzhak, que é essa segunda parte da frase, que fala Avraham fez nascer a Yitzhak, é o pai de Yitzhak. E por isso que está escrito aqui Yitzhak ben Avraham, porque tem edut, novamente a palavra testemunha, que Avraham deu à luz a Yitzhak. Então, os nossos sábios explicam na forma de pergunta e resposta. O Rebbe já começa a identificar que tem uma questão estranha aqui. Essa pergunta, o que Hashem fez? Não é assim que costuma os sábios se referirem a uma explicação, nem mesmo o Rashi trazer na forma de pergunta uma explicação.
E não só isso, os sábios não se satisfazem com um resumo, porque aqui tem duplamente Avraham ben Yitzhak, Isaac ben Abraham e Avraham Molid de Yitzhak. Quando explicam que Hashem copiou o molde, né, fez com que o rosto, a face de Isaac fosse igual a Abraham, tem uma inovação especial aqui. Por que Hashem fez isso? Então, por isso que eles explicam nessa forma de pergunta, porque para mostrar que realmente tem uma coisa especial aqui, que é inovativo, Hashem copiar o molde, fazer com que fossem os dois idênticos. Tem alguma coisa aqui que desperta a curiosidade. Então, eles fazem a forma de explicar isso também de uma forma curiosa, inovativa, especial. Surge uma pergunta: qual é essa inovação especial que os sábios percebem que tem um reduz, uma inovação, e que, através disso, os sábios e Urashi traz na forma de pergunta? Afinal de contas, o que é inovativo? É natural que o pai se pareça com o filho, que o filho se pareça com o pai. Porque tem necessidade de perceber essa inovação e fazer na forma de pergunta para explicar porque Hashem fez questão de fazer com que o pai fosse igual ao filho. Isso é o normal, é natureza. Então, o Rebbe traz uma expressão dos sábios que vai ajudar a gente a explicar isso aqui. Uma coisa que os sábios falam em outra ocasião, que é difícil, é caché. É difícil, quando quer falar sobre uma coisa que é difícil, comparam com a abertura do Mar Vermelho. Por que é difícil como abrir o Mar Vermelho? O que teve de dificuldade na abertura do Mar Vermelho? Então, eles explicam que não é abrir o mar e fazer como se tivesse duas paredes ou mais de gelo, que a água ficasse cristalina e na forma sólida, que pudesse passar pela terra, que abriu o mar. Onde se abriu o mar, né? Que Deus abriu o mar. Não é isso que é a maravilha e a dificuldade de abrir o Mar Vermelho. Não é fazer isso. Isso poderia ser fácil. Até porque o Tânia explica que isso aqui não é uma grande maravilha, é uma maravilha pequena, se for comparada com a criação dos céus e da terra. Né? Criou o mundo inteiro, os céus e a terra, etc. E tudo que está dentro. Aqui, abrir o Mar Vermelho não é nada comparado com a criação do céu e da terra. Então, por que é comparado a dificuldade de alguma coisa à abertura do Mar Vermelho? Não está escrito na Sirá, mas uma das coisas que é comparada, que é muito difícil, é ganhar o pão, se sustentar, ter do que viver. E a outra é fazer shdurim, fazer casamentos. São as três coisas principais que são comparadas como sendo difíceis. Abertura do Mar Vermelho, ter um sustento e casar, encontrar um par. Porque isso é especialmente difícil. Então a explicação é que não é a abertura em si fisicamente, mas sim porque tinham dois opostos ao mesmo tempo na abertura do Mar Vermelho. Uma era servir para curar e salvar Israel, que ia passar pelo mar, e a outra era bater nos egípcios, castigar os egípcios que tinham feito muito mal contra Deus, não só contra o povo, e aí afogar os egípcios. Então juntar dois opostos na mesma situação é muito difícil. Se o mar não tivesse se aberto, não teriam entrado os egípcios, não teria como, de um modo, salvar e, do outro modo, castigar os egípcios. Então, o atributo da severidade tinha reclamado, então, pela natureza, pela severidade, não tinha diferença entre os dois lados, os judeus e os egípcios. Os dois mereciam ser castigados, os dois faziam idolatria. Esses fazem idolatria, os outros também fazem idolatria. Por que vai salvar um e castigar o outro? Ou salva os dois, ou castiga os dois. Hashem falou, não tem uma diferença que está acima disso. Está acima da justiça. Na justiça, os dois são iguais perante a lei. Mas tem um lado que está acima disso. E por isso foi muito difícil a abertura do Mar Vermelho, porque chega nesse ponto em que lá em cima consegue ao mesmo tempo fazer uma coisa que é salvar e castigar, diferenciando entre dois que tinham no fundo as mesmas condições. É conhecida a diferença entre Avraham e Yitzhak. Aqui está a explicação. Também é pelo lado dos opostos. Assim como tem a severidade e a bondade, salvar e castigar, aqui também tem diferença.
Em relação a Abraham, é chamado o Havai, meu amado. É uma carruagem, é comparado com uma carruagem para a qualidade da bondade, Hesed, de generosidade. Ele está ligado com boas ações, como, por exemplo, receber visitantes. E saiu dele Ismael, que está ligado com a bondade da impureza. Isso tudo é o pacote do Abraham, bondade. As qualidades ligadas à bondade. Yitzhak está ligado, é o filho de Abraham, com medo. Parad Yitzhak, é a expressão que tem. Ele está ligado com a carruagem para a qualidade da severidade, da justiça, da disciplina, da lei, do din. Ele cavava poços, né? Cavar, profundidade. Ele tirava pedras que cobriam as fontes de água. Ele revelava as águas vivas que vinham de baixo para cima. A bondade é de cima para baixo. A severidade é de baixo para cima. Saiu dele Esav, que está ligado com a severidade da impureza. Então, a gente vê dois opostos, que em princípio não tinham como se juntar, se unir, coexistir, pacificar. Um é bondade, de cima para baixo. Outro é severidade, de baixo para cima. Surge uma outra pergunta sobre a explicação do Rashi, porque aqui o Rashi traz sobre os palhaços da geração, que está ligado com o nascimento de Yitzhak. Os pais, Avraham e Sará. Avraham e Sará já foi a 2 parashot, ou na última parashá. Essa parashá Toldot fala sobre os filhos de Yitzhak. Só começa falando sobre Yitzhak e fica depois o tempo todo sobre Esav e Yaakov, Yaakov e Esav. Além do que, a ideia que o Rashi está querendo explicar sobre os palhaços gerações da geração é para explicar por que tem duplamente Yitzhak ben Abraham e Abraham Olidet Yitzhak. Mas essas palavras, Yitzhak é filho de Abraham, são mencionadas só en passant, assim, stam, à toa, no meio ou no começo da parashá. Não é o conteúdo principal. Por que o Rashi tem necessidade de falar aqui sobre, lembrar essa questão que aconteceu na parashá passada, ligada ao Avimele, etc. Então, aqui vamos nos aprofundar e chegar na resposta. A explicação que o Rebbe traz é pelo Vav. Vav é E. Ve'eile toldot Yitzhak. Assim começa a parashá. E essas são as gerações. Esse E, esse V, em hebraico, Vav, ele conecta. Então, no fundo, esse Ve'eile toldot Yitzhak, e essas são as gerações de Yitzhak, está ligando e continuando o que estava no assunto anterior. Qual é o assunto anterior? Ismael. Termina a parashá Lech Lechá, falando sobre a morte de Ismael. Aí ele é Toldot, então fala sobre Ismael e agora continua sobre os filhos de Yitzhak, que é filho de Abraham, e deu a luz a Esav e Yaakov. Yaakov e Esav. Então, qual é a ligação que tem entre o Ismael do final da parashá passada e o Yitzhak, filho de Abraham, dessa parashá? E vai falar sobre o Esav também em seguida. Porque já que ele também é filho de Abraham, o Ismael. E pelo contrário, Ismael, de uma forma revelada, é mais ainda ligado com Abraham do que Yitzhak, porque Ismael está ligado com a bondade, ao eixo da bondade, da direita, de cima para baixo. Mesmo que o Ismael estivesse ligado à bondade do lado da impureza, mas é a bondade. Então tem mais a ver com Abraham, que também é claramente bondade. Yitzhak é o eixo da severidade, da esquerda. Então a Torá faz questão de relacionar Yitzhak e Abraham, e ainda enfatizar que a condição principal de Abraham é através do Yitzhak. Porque nessa mesma parashá aparece Esav, que está ligado ao atributo da severidade, disciplina, justiça, lei, do lado da impureza. Então, se a gente for falar sobre eixos, e a gente mencionou Ismael, ainda na parashá que fala principalmente sobre Abraham, tem Abraham e Ismael, que é do lado da impureza, mas que é o eixo da bondade. E tem Yitzhak, e agora eu falo sobre Esav nessa parashá, que é o lado da severidade, que é o eixo da esquerda, que é de baixo para cima, que são geralmente mais relacionados, porque está ligado com a disciplina.
esses eixos são muito fortes, direita, esquerda, bondade e severidade. Mas aí tem uma inovação, que mesmo sendo de eixos diferentes, Yitzhak está ligado com Abraham, é filho de Abraham. Abraham é que gera, que possibilita que tenha um Yitzhak. Abraham é que deu a luz a Yitzhak. Então tem uma ligação aí, que é essa coexistência pacífica, que é essa energia nuclear, que é o elétron se chocando com o próton, positivo com negativo, e dando a energia explosiva, que é também do homem, da mulher, do feminino, do masculino, mas quando os dois estão focados no casamento, em trazer filhos, em gerar energia positiva, energia que é sempre positiva. Não é destruir, não é matar, não é queimar, não é violar, não é fazer desgraças e tragédias como aconteceu. Justamente ligado à impureza de Ismael. Então, a gente vê aí uma explicação por que acontece nessa paraxá, porque está ligando com a paraxá semana passada, como termina, falando de Ismael, que está ligado com Abraham, mas aqui o fundamental é que Yitzhak, que é o rival de Ismael, é que está fundamentalmente ligado com Yitzhak, e essa continuação pura, como Abraham fala na paraxá semana que vem. Então, essa é a dificuldade trazida na pergunta: o que fez Hashem? Hashem está inovando aqui, porque o normal seria o eixo da bondade e o eixo da severidade. E Hashem aqui na paraxá está falando que não, Yitzhak está ligado com Abraham e Abraham está ligado com Yitzhak. Então tem essa inovação, assim, tem uma coisa estranha aqui. Como é que pode juntar duas coisas que são opostas? O filho realmente é parecido com o pai no seu corpo e na sua alma, mas nesse caso os dois eram opostos no tipo de alma. Assim como Beit Hillel e Beit Shammai. Beit Hillel era mais leniente, ligado à bondade, a permitir, e Beit Shammai é rigorosidade, impedir, proibir, de certo modo ser mais rigoroso, difícil. Então Hashem fez a resposta, fez dois parecidos, também espiritualmente, na mesma qualidade, mesmo que um é severidade, outro é bondade. Embora a bondade e severidade sejam opostos, aqui elas têm uma continuação, porque na verdade quem dá, que está ligado com a bondade, ele quer que seja recebido aquele que está dando, aquilo que ele está dando. Então ele quer que seja, que a influência que ele está dando seja aceita. Então por isso ele coloca na quantidade certa, que está ligado com a severidade. Então tem que é explicado no Talmud que bom demais não consegue ser absorvido. Então quando você quer dar o bom e quer dar muito, você tem que limitar para que seja absorvido por aquele que está recebendo. Então essa união que está acima da coexistência permitiu a integração dos dois continuarem sendo severidade e bondade, com qualidades antagônicas, mas convivendo, coexistindo, se integrando, construindo, sendo produtivo e positivo. E é por isso que teve um testemunho. Porque um testemunho, como eu falei antes, que teve Edut, Verrido, que eles testemunharam, porque testemunha para alguma coisa que estava oculta. Se alguma coisa é revelada, não precisa testemunhar, está claro, todo mundo consegue ver. O testemunho revela alguma coisa oculta, como uma testemunha de alguma coisa que aconteceu. Então tem um testemunho, porque essa oposição, essa possibilidade de integrar o que está oposto, o que é difícil, o que é contrário, estava oculto, e através dessa inovação especial de Hashem, todos puderam testemunhar que realmente tem como juntar, integrar de verdade dois lados positivos, ou que são opostos, mas que têm a mesma vontade de produzir, de ser bom e de redimir o mundo, podem e devem coexistir. Aí a gente vai resumir e juntar um pouco tudo, que está falando que Masé Avot Siman Labanim, Avot são os patriarcas do povo judeu, mas do mundo inteiro, é Avraham, Yitzhak e Yaakov. Cada um deles está ligado a um eixo. Como a gente falou, Avraham, bondade, direita, Yitzhak, severidade, esquerda, e Yaakov, o eixo do meio. Então, os patriarcas são a raiz e a fonte de cada alma do povo. Todos os três eles dão a herança desses três eixos principais, integrando todos eles para todos nós. E todos nós precisamos agir com a herança que recebemos deles.
Então, temos essa integração dentro da gente que a Hashem está colocando, especificando, colocando disponível para a gente download, para a gente trazer aqui para baixo essa energia de cada um dos eixos para que a gente consiga integrar e fazer coexistir essas qualidades que são antagônicas e fortes, extremas, mas que esse é o mundo do Tikkun, que a gente conserta, que a gente integra todas as qualidades de uma forma positiva, como eu falei, do bem, e isso está acima dos limites da natureza. Então você vê a força que tem a gente conseguir trazer essa energia e combinar, chegar num acordo, produzir, convergir, criar esse caminho do meio, tá ligado com a Torá, com a beleza, com o Tiferet, que é duas cores que se transformam e se juntam e dão um colorido. Então a gente sabe que é possível ter o choro de amargura na quinta noite, como é a expressão que tem, e alegria no Shabat. Mas como pode ter os dois no mesmo momento que a gente está agora? A gente está no momento de chorando as perdas, ainda vivenciando as mortes que tiveram, muitas e trágicas e difíceis de aguentar, não só ver e ouvir, mas internalizar como pode acontecer isso. Ao mesmo tempo a gente tem que estar alegre, cantar e vibrar que a gente está chegando na redenção do mundo inteiro, o mundo vai ficar melhor depois dessa, ter um posicionamento para o bem de todo mundo. Como é que a gente pode ter ao mesmo tempo as duas coisas? O que é oposto pode viver separado, e deve ser separado, porque não tem como eles conviverem. Agora, como é que pode o que é oposto, que querem o bem, se juntar e conviver, cada um com a sua qualidade, no mesmo momento, o choro e o riso ao mesmo tempo? Então, a gente sabe que Toldot está ligado ao mês de Kislev. O mês de Kislev é um mês muito especial. Ou é Shabbat Mivrahim, que é o Shabbat que abençoa o mês de Kislev, ou já está dentro de Kislev. Kislev está ligado com Hanukkah, que é a festa das luzes, que sai de dentro da azeitona, do azeite, e também a Yutet Kislev, que é a festa, é o Rosh Hashanah, o ano novo da Hassidut, da parte mais íntima da Torá, mais interna da Torá. Está ligado com Chodesh HaGeulah, por causa da redenção que teve no dia 19 de Kislev. É a mesma redenção que também está ligado com Yafutsu Mante Arutza, do Baal Shem Tov e do Maggid Menzit e principalmente do Alter Rebbe, primeiro Rebbe de Chabad, que pregou o espalhamento das fontes para fora. Isso é a união dos opostos que a gente deve ter na nossa vida no dia a dia. Ter como falar mais de forma aplicada para a gente usar isso na vida do casal, no chefe com o empregado, o colaborador, professor com o aluno e assim por diante. Que é a união de opostos, que é a parte íntima da Torá, com a divulgação para fora. A parte íntima, ela é para si, ela se guarda, se resguarda, é recatada. Como é que pode se expor? Como pode ter que falar? Mas porque é o momento agora, divulgação para fora, estar nas redes, botar para quebrar, botar a boca no trombone, falar. Então você vê a parte mais elevada lá em cima, que está longe, que está isolada, que não tem relação com esse mundo, que está ligado no nível de coroa, de Keter, e desce e se veste aqui na parte física, do intelecto, até a gente entender, conseguir falar, transmitir, divulgar, botar para fora de uma forma física. A gente vê a junção da severidade de Yitzhak, que é muito rígido, que não saiu de Eretz Israel, que foi sacrificado, tá ligado com a reza, que se torna revelada, porque a severidade ela contrai, ela é para si, ela se revela, como a bondade de Abraham, que é revelada. E deve usar a joia da coroa, que está ligado com essa festa de Utet Kislev, que foi permitido na época que foi solto o Alter Rebbe, que foi como a Hassidut podendo agora ser usada, que é a joia da coroa, que foi triturada, embora seja proibido mexer na coroa do rei, muito menos na pedra preciosa principal da coroa, pela lei é proibido, mas está ligada à essência, então isso se revela e se espalha. Então chegaremos já agora, na era messiânica, com Mashiach, de verdade, já agora, juntando os opostos e a gente tendo um mundo divino elevado lá em cima, aqui embaixo, nesse mundo, a alma divina vivendo dentro do corpo, só coisas boas para todos nós, agora, já na consciência pacífica dos opostos, já com Mashiach
Deus no mundo aqui embaixo. Tudo bom para todos nós, só boas notícias.